Hoje vamos ter a participação do Dr. Ronaldo Rabelo para falar sobre holdings, doação de bens e terceiro, criação de sociedade, etc. Um assunto, inclusive, que nos traz em mente a segurança patrimonial do nosso bem. Seja muito bem-vindo, Dr. Ronaldo, ao Goiás Agora. Obrigado, bom dia. Bom dia. Quando falamos de holding, para contextualizar, o que seria uma holding? Holding é uma empresa criada para administrar outras empresas. Seria uma empresa que tem acesso majoritário às ações de determinadas empresas. A holding, ela se popularizou há pouco tempo, né? Falando Olha, assim, a grosso modo. No Brasil, hoje, em função do aumento possível de TCMD, que é o imposto da morte, está se fazendo holding adoidado, entendeu? O que acontece é que tem profissionais não bons, né? A gente não pode falar todos, mas eu aconselho a turma procurar um bom profissional para ser atendido. Agora, com relação à holding, quais os benefícios? Ela tem uma redução de impostos, né? Ela tem redução de impostos, ela tem proteção patrimonial, ela tem uma possível saída do inventário, substituir o inventário, certo? É uma ferramenta muito boa hoje para substituir o inventário. Você sabe que o inventário, ele depreda o patrimônio das famílias, Sim. certo? Quando você vai colocar em números, até eu passei aqui para a produção depois, números de valores, de taxas, você tem 8% de TCMD, você tem 5% do advogado, você tem custas cartorárias, mais aí 1, 2, 3 anos até para sair o inventário, né? Entendi. Enquanto as famílias estão dilapidando o patrimônio no sentido de que não tem acesso a isso. E muitas vezes tem que vender um bem mais barato do valor de mercado para pagar, porque você tem que pagar primeiro o imposto para depois tirar, movimentar. E como que a holding garantiria ali uma segurança patrimonial, neste caso substituindo ou não o inventário? Bom, no caso do inventário, depois de constituída a holding, né, você vai fazer o processo junto à junta comercial, abrir ela, colocar ela para funcionar e, no caso da holding, você vai fazer a doação das cotas delas para os seus sucessores, certo? Quando você faz essa doação de cotas, você, de certo modo, você torna impenhorável. Por quê? Na legislação brasileira, a dívida não passa da pessoa. Morto não tem dívida, não existe herança de dívidas. Então os descendentes também não herdam a dívida do... Não herda, de forma alguma. Então a dívida não passa da pessoa, certo? Isso é da legislação brasileira. Ou seja, quem é responsável pela dívida seria o espólio do morto, né? Aí ele colocou uma tabela aí, no caso, as taxas de TCMD mundo afora, certo? Você pode observar aqui que o Brasil, né, ele tem uma das menores taxas, 8% apenas. Mas a gente sabe que o atual governo, né, com a possível taxação de fortunas, ele vai atrás disso aí, deve chegar a uns 20%, né? Você vê na França 60%, Estados Unidos Inglaterra 40%, a gente está bem abaixo. Esse 60% aqui na França, por exemplo, significa que 60% da herança não vai para o herdeiro. Não vai. Só 40%? Só 40%. Eles têm a filosofia de não perpetuar o bem nas famílias. O que acontece com isso aí? A escapatória é a holding. Quando você integraliza capital de uma empresa dentro de uma pessoa jurídica, automaticamente você está passando aquilo como um bem de pessoa jurídica. Aqui já surge uma vantagem muito grande da holding, né? Inclusive, a Constituição brasileira, ela prevê no artigo 156, parágrafo 2, que a capitalização de bens imóveis dentro de uma pessoa jurídica, ela é isenta de ITBI, né? Muitas vezes, tem muitas prefeituras aí que não aceitam, eles não aceitam bem isso, mas você tem que entrar com uma data de segurança, porque às vezes você faz a holding bonitinha, chega na prefeitura, eles embaçam, cada prefeitura é uma história, então você tem que entrar às vezes com uma data de segurança para fazer, porque a lei reza que não é passivo cobrança de ITBI quando você vai passar um imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica. Isso está na Constituição brasileira. Entendi. A holding, ela só funciona com empresas de capital aberto ou não? Antigamente era possível com as SAs, as grandes fortunas antigamente que tinham acesso à holding, né? Hoje, com a mudança, as limitadas estão tendo acesso. As holding podem ser empresas limitadas, simples, presumido ou lucro real, certo? Agora, o que acontece é o seguinte, dentro dessa classificação, você tem um decréscimo. Veja bem, se você tem uma família que paga
imposto de renda de aluguel, vamos supor R$5.000, a tributação é 27,5%, que passa de R$1.300 de imposto. Rapaz. Até esse valor ainda é pequeno, mas pensa numa família que tem 50 mil, ele vai pagar 13 mil de imposto, ao passo que na holding, no sistema de lucro presumido, ela encaixa em 11,33, entendeu? Isso aí é um ganho terrível, né? Se você constituir isso aí ao longo de um ano, em 50 mil reais, você vai pagar 11, dá 5.500 de imposto, ao passo que 27,5 dá 13, 14, certo? Então, só aí dá 8, 9 mil reais de lucro ao mês. Isso com tributos. Agora, no caso do ITCMD, que é aquela tela anterior, cara, o ganho é muito... Pode voltar aqui, produção, pode voltar. por gentileza? O ganho é muito sensível, certo? E isso a gente está falando ainda com 8%. Porque tem uma lei dentro do imposto de renda que fala que quando você integraliza, você pode levar o seu bem imóvel, para dentro de uma hold, ou pelo preço de mercado, ou pelo valor da declaração, seja da escritura, seja da declaração de imposto de renda da pessoa. E isso fará diferença na tributação? Com certeza, porque se você tem um imóvel, muitas vezes, por exemplo, vamos citar aqui uma fazenda. Eu tenho um caso de um amigo meu que está pagando um inventário agora, olha só o exemplo. Uma fazenda de 100 alqueires em Santa Helena. Certo. Eles herdaram, avaliaram o alqueire lá em 270 mil, são 27 milhões, eles tiveram que pagar 8%, deu 2.160 de imposto, milhões. Só o imposto tiveram que pagar para poder ter acesso ao inventário. Se essa empresa estivesse na holding, se o patriarca tivesse colocado isso dentro de uma holding, ela foi comprada por R$1 milhão, está atualizado na tabela. R$1 milhão, ele ia pagar 8%, ele ia pagar 80 mil. Só para você ter ideia o que faz. O que é a doação dentro de uma hold, o que é a doação dentro do inventário. É uma diferença muito grande. É uma diferença grotesca. A quem procurar nesse momento, o nosso telespectador está em casa, quer adquirir uma segurança patrimonial, né, quer prevenir, por exemplo, absurdo de impostos, que eu particularmente, né, a gente segue, mas felizmente é o bolso, né? Quando dói no bolso, o senhor sabe, né, doutor? Tem que procurar aqui um advogado, um contador... Olha, a holding, ela nasce muito bonita num escritório jurídico e desce petimbada no escritório de contabilidade. Eu acredito que... Porque muitas vezes os advogados não entendem a legislação tributária, todo o organismo fiscal que envolve uma holding. Você tem uma série de nuances que atrapalha, eles vendem uma coisa que não é. Então, o meu conselho seria a pessoa procurar um profissional capacitado, renomado, assim, uma pessoa de confiança, né, para não sair atirando na mão todo mundo, porque está popularizado, viralizou na internet, para todo lado, que holding é uma coisa assim. Às vezes nem sempre compensa, certo? Mas se a família for um ganho pequeno, não compensa. Mas para quem tem um patrimônio acima de 1 milhão, 2 milhões, compensa, porque a diferença de imposto é muito grande. É coisa absurda, entendeu? A gente tem trabalhado aí com alguns clientes, tem buscado muito agro, fazendas, você tem fazenda aí de 50 milhões. Cara, se você for para um inventário, dá um prejuízo terrível para a família, né? Isso a gente está falando com a taxa de 8%. Tudo indica, tem projetos, eu tenho fala tanto do Lula quanto do Haddad, que isso aqui vai para algo em torno de 20%. Porque você vê que está muito aquém aqui, ó. Os outros países de primeiro mundo, os Estados Unidos estão com 40%. E na sua visão como profissional que traz essa segurança patrimonial, o Brasil precisa ter esse reajuste, precisa mexer nesse imposto? Haja visto que a gente está muito atrás dos países, inclusive países desenvolvidos ali como a Suíça, França, Japão, mas e o Brasil? Precisa mexer nesse número? Olha, eu acredito que é relativamente baixo e vão mexer. Precisar, não sei se seria o caso, mas vão mexer. Entendeu? Porque onde tem que buscar imposto da fortuna é aqui. E hoje a gente sabe que a demanda do atual governo é uma demanda mais social, mais de assistencialismo, que vai visar isso aí, vai buscar aí. Então eu acredito que as pessoas já estão com consciência disso e estão buscando. Deu uma acelerada muito no processo e tal. O conselho aqui é que a pessoa que não tem a noção busque ouvir um advogado bom, né, uma consulta boa, para ele ter um acesso a uma coisa de qualidade, para ele não fazer alguma coisa que vai dar dor de cabeça lá no final. Eu tenho consertado algumas hold, eu faço tipo um hospital de hold, algum que fez fora de enquadramento, seja para pessoa física, seja pessoa jurídica, a gente tem arrumado algumas. Mas sempre bom ter uma atenção na hora de fazer, né? A gente está atuando aí com uma consultoria boa, com o pessoal bacana e tem conseguido fazer um bom trabalho aí na praça. Entendi. Então,
você que está chegando agora aqui na sua PUC TV, estamos falando sobre hold, que são empresas que geram empresas, trazendo aí uma segurança patrimonial, não é isso, doutor? Isso. Que a gente pode, inclusive, levantar esse alerta para os empresários, né, os que estão nos assistindo aqui, inclusive empresas de médio, grande porte, que queiram depois ser administrado, digo assim, por uma hold. Isso. Os pessoas físicas também, Fofinho, quem recebe mais de 5 mil de aluguel, ele pode ter uma hold porque o ganho é muito grande, entendeu? Às vezes a pessoa não quer, tem aquele... tradição de ter um imóvel de família, não compensa mais. No caso aí, né, uma pessoa, vamos supor, alguém que tem um imóvel em Goiânia aí de 5, 6 milhões, se ele cair num inventário, a despesa é muito alta. Ele vai deixar um problema. Chega até 40% do valor do imóvel, dependendo do caso, de despesa com inventário. Você tem ganho de capital dentro do imóvel, quando vai transferir, o capital foi por 100 mil, quando você vai fazer a venda dentro, para poder fazer a venda para pagar esse TBI, é tributado no ganho de capital, que é 15%. Então, você já paga isso, paga imposto, paga o ITCMD. Então, assim, eu acredito que é uma ferramenta muito, muito boa para o pessoal estar procurando. É uma questão de educação financeira, né? Então, eu acredito que esse programa, se eu trazendo isso aqui, vai dar uma conscientização da população para estar correndo atrás disso, entendeu? Muitas vezes a pessoa está acomodada ali na zona de conforto e não vê que ele pode mexer um pouquinho e evitar um desperdício de dinheiro muito grande lá na frente. Exatamente. Para nós concluirmos, uma dúvida que me surgiu aqui, por exemplo, a empresa, para ela fazer parte de uma holding, ela tem um limite de valuation, ou seja, para quem está em casa, valuation seria ali o valor de venda, o valor de mercado desta empresa, ou isso não interfere diretamente nesse processo? Não interfere. Você pode ter uma, duas, três empresas dentro da holding. Você pode ter várias células, uma célula operacional, e a holding em cima administrando tudo. Porque a holding, existe dois tipos de holding. Eles falam patrimonial, familiar, mas existe ela pura e ela mista, né? A pura é aquela que é feita só para administrar empresas, ela não tem atividade comercial. E a mista, ela pode administrar empresas e ter uma atividade comercial dentro dela mesmo para trabalhar. A holding hoje, Fofinho, ela é disparado uma ferramenta muito ágil, muito boa na área de estruturação de impostos, né? Quem tem uma holding, quem está trabalhando e puder fazer, faça porque não vai arrepender. Como que encontra o senhor nas redes sociais, doutor? A gente tem um Instagram aí, viseconsultoria.sw, a gente trabalha com consultoria mesmo, e eu vou deixar depois aí o Instagram, né? E a gente tem o telefone também de contato, depois se quiser pôr na tela a gente coloca lá. Então tá bom, o senhor passa para o Marcelo que até o fim dessa edição nós colocaremos aqui para que os nossos telespectadores tenham acesso ao seu contato, que é de extrema importância, inclusive me despertou interesse para tentar assim organizar a vida jurídica e física, separando as duas, eu acho que vai ser bem interessante. Com certeza. A estruturação é um planejamento, né? Então, se você faz uma coisa planejado antes, você evita, né, danos maiores no final. Para termos de inventário, Fofinho, é muito, muito maravilhosa a holding. Ela é, assim, inclusive, assim, antigamente as pessoas achavam que só as grandes famílias tinham acesso. As grandes famílias, realmente, todas as grandes famílias, por exemplo, o José Safra morreu, ele já deixou estruturadinho, entendeu? Não tem briga, não tem bagunça. Evita até aquela briga. Evita. Você já deixa tudo arrumado. Holding, cada caso é um caso. Não dá para você falar assim, ó, eu vou pôr essa holding aqui para o fulano, essa holding aqui para o ciclano. Não é o caso. Cada pessoa tem uma especificidade. Por exemplo, às vezes o cara tem um filho fora do casamento, né? Tem uma ex-mulher, tem 3 filhos antes. Então, cada caso você vai fazer de acordo a doação de cotas, de acordo com aquilo ali. Entendi. Sabe? O contato está na tela, Dr. Ronaldo Rabelo, 62986192705 é o contato do doutor. Você que está em casa, você empreendedor, empresário, você pessoa física também que queira tirar outras dúvidas, pode estar mandando mensagem para você, doutor. A gente agradece. Muito obrigado pela sua participação e volte sempre, viu? Um assunto importantíssimo que é pouco divulgado pelas emissoras.
corretoras. Eu tenho certeza que a gente pode aprimorar mais, eu venho aqui te dar mais algumas falas, mas é um assunto que vai ser de muita utilidade para a sociedade. Excelente. 12 horas e 12 minutos.